princípio do poder era simples. Quem possuía uma dominação de água mais fraca, inevitavelmente seria derrotado por alguém com um domínio mais poderoso sobre esse elemento. Pentas Alloz era o sucessor escolhido para liderar minha família. Por isso, eu sempre acreditei que a manipulação de água dele fosse muito superior à minha. Mas, quando ele me atacou, eu não senti absolutamente nada. Nessa vila onde existem fontes de poder para dominadores de água por toda parte, a água não estava me oprimindo. Ela estava me fortalecendo. Uma coisa era certa. Entre a minha dominação e a de Pentas, existia uma diferença significativa. Foi a voz de Dielo que me despertou dos meus pensamentos. Minha senhora, você está bem? Sorri para tranquilizá-lo. Estou muito melhor do que imaginei que estaria, meu lorde. Acho que, se eu descansar um pouco antes da reunião, estarei nova em folha. Na verdade, Pentas não havia conseguido me ferir. Quem realmente me machucara fora meu pai. E aquela dor exigia um breve repouso para que eu recuperasse as forças antes do que estaria por vir. Dielo a amparou delicadamente. Então vamos, Crua. A cena muda para a reunião entre as 3 casas. Naquele momento, o líder de Cartiel fazia seu relatório. Dessa vez, não tivemos problemas com a defesa de Cartiel, como aconteceu nas outras 2 famílias. No entanto, um monstro capaz de usar magia apareceu de repente. Pentas interrompeu imediatamente. Nenhum monstro desse tipo apareceu em Alloz. Dielo aproveitou a oportunidade. Bom, em Arzenta aconteceu o mesmo que em Cartiel. Também enfrentamos um monstro usuário de magia. A informação despertou imediatamente o interesse da casa Cartiel. Sete, então, decidiu aprofundar sua investigação. Quando essa criatura surgiu em Cartiel, eu só consegui enfrentá-la porque já havia despertado todo o meu poder, graças ao meu ferro. Enfrentar um monstro usuário de magia no deserto teria sido extremamente difícil em outras circunstâncias. Ele fez uma pequena pausa antes de continuar. Eu estaria disposto a enviar reforços caso o Lorde Dielo precisasse, mas, pelo visto, sua dominação do fogo é muito mais extraordinária do que aparenta. Um leve sorriso surgiu em seu rosto. Aquele foi um ataque cuidadosamente calculado. Crua sentiu um aperto no peito, mas Dielo manteve sua expressão serena. Ela sabia que por trás daquela voz tranquila e daquele sorriso cordial, escondia-se um estrategista frio e extremamente perigoso. Sete Cartiel era um adversário formidável. Acima de tudo, Crua precisava esconder o fato de possuir uma poderosa dominação sobre a água. Se aquilo fosse descoberto, todo o plano deles desmoronaria. Dielo então respondeu, fingindo constrangimento. Devo confessar, tive bastante dificuldades para enfrentar aquele monstro usuário de magia. Sete estreitou discretamente os olhos. Ouvi dizer que a duquesa de Arzenta também participou da batalha. Dielo assentiu. Sim, ela realmente participou. As expressões do Duque Alloz e de Pentas mudaram imediatamente. Como aquilo era possível? Foi então que Crua entrou na conversa. Entretanto, eu mal consegui ajudar. Tudo que eu pude fazer foi bloquear as grandes ondas utilizando o poder da fonte. O poder da fonte era uma habilidade exclusiva da Casa Alloz. Ela permitia liberar uma quantidade imensa de poder ao custo da própria força vital, canalizando energia diretamente através do sangue do usuário. Já a Fúria Berserk de Arzenta era diferente. Também utilizava um enorme poder, mas consumia o corpo inteiro de quem ativava. Ao contrário do poder da fonte de Alloz, a Fúria Berserk não podia ser interrompida. Ainda assim, as 2 habilidades possuíam algo em comum. Quanto maior o poder utilizado, maior era o preço pago por seu usuário. Crua precisava criar uma explicação convincente. A batalha precisava parecer tão desesperadora que, mesmo com o líder de Arzenta presente, ela teria sido obrigada a recorrer ao poder da fonte, apesar de sua habilidade mediana. E aquilo se encaixava perfeitamente. Afinal, ela realmente possuía um corte profundo na mão, resultado do contrato firmado com Nihua. Ninguém ali sabia disso, exceto os membros mais confiáveis de Arzenta. Era a desculpa perfeita.
Então, ela sorriu, um pouco sem graça. Foi a minha primeira batalha e também foi a primeira vez que utilizei o poder da fonte. Quando voltei a abrir os olhos, já estava deitada em uma cama macia. No fim, Dielo acabou me trazendo de volta para Arzenta em segurança. Nesse momento, Dielo segurou delicadamente a mão ferida de Crua. Minha senhora, passou por tanta coisa. Crua pensou satisfeita que ele estava interpretando muito bem. Estava fazendo o papel de um marido preocupado de forma absolutamente convincente. Ela quase sentia orgulho pela atuação dele. Então ele voltou a falar, desta vez corado e olhando diretamente em seus olhos. Você realmente passou por muita coisa. Crua não conseguiu evitar o constrangimento. A intensidade daquele olhar e a sinceridade daquelas palavras pareciam reais demais. Bem, ele não precisava atuar de forma tão convincente, pensou ela, completamente sem perceber que naquele momento Dielo já não estava mais fingindo tanto quanto ela imaginava. Pentas, então, perdendo uma excelente oportunidade de ficar calado, comentou com um sorriso debochado. Parece que o Duque de Arzenta se apaixonou perdidamente pela minha irmãzinha. Ainda assim, que bom que não houve danos. Crua sentiu a indignação subir imediatamente. Ela realmente não havia usado o poder da fonte, mas se tivesse usado, o preço teria sido sua própria força vital. Aquele homem estava tratando como algo sem importância a possibilidade de sua própria irmã ter sacrificado anos da própria vida. Mas ela já não deveria se surpreender. Tal pai, tal filho. Naquele instante, porém, uma voz carregada de fúria ecoou pela sala. Minha senhora utilizou um poder capaz de consumir a própria vida. Como consequência, permaneceu acamada durante um longo período. E, mesmo assim, você realmente tem coragem de dizer que não houve danos, Lord Pentas? Enquanto dizia aquilo, Dielo apertou ainda mais delicadamente a mão de Crua, como se quisesse protegê-la daquelas pessoas desprezíveis. Pela primeira vez desde o início dessa reunião, Pentas pareceu intimidado. Não, gaguejou. Engoliu em seco antes de continuar. É claro, eu também fiquei preocupado. Era uma mentira tão evidente que quase se podia ouvi-la. O rosto dele chegou a corar diante da pressão que Dielo exercia apenas com o olhar. Dielo continuava encarando Pentas como se estivesse pronto para matá-lo ali mesmo. Crua, por sua vez, estava completamente surpresa e também corada. Ele está levando essa encenação muito mais a sério do que eu imaginava. Gente, eu conto ou vocês contam? Enquanto toda aquela tensão acontecia, o Duque Sete Cartiel observava tudo em silêncio. Seu semblante demonstrava preocupação. O vínculo entre Dielo e Crua parecia forte demais, natural demais, perigoso demais. Percebendo que havia ido longe demais, Pentas tentou se corrigir. Foi uma infelicidade da minha parte dizer isso. Peço perdão. Antes que a situação piorasse ainda mais, o Duque Alose resolveu intervir. Com um sorriso cordial e completamente falso, ele falou: Creio que podemos encerrar a reunião por aqui. Que tal seguirmos diretamente para o banquete? Dielo levantou-se lentamente. Sua presença dominou a sala. Entendido. Fez uma breve pausa antes de concluir, em tom firme. Então, vamos. Crua ainda olhava para Dielo, completamente envergonhada pela forma como ele havia reagido à reunião. Por quê? Isso faz meu coração acelerar tanto. Já no banquete, os convidados conversavam animadamente. Os peixes vieram do mar infinito. Está tudo fresco e delicioso. Tem até ingredientes trazidos da floresta infinita de Alose. Enquanto observava o ambiente, Crua respirou um pouco mais aliviada. Pelo menos até aquele momento, o clima estava dentro do esperado. Diziam que, durante os encontros das três casas, existia uma tradição de manter a paz e evitar conflitos. E, ao que tudo indicava, os rumores eram verdadeiros. Foi então que uma voz infantil interrompeu seus pensamentos. Crua Alose? Quero dizer, Lady Crua Arzenta? Crua virou-se imediatamente. Era a garota que havia chegado com o clã Cartiel. A menina fazia uma reverência impecável. Olá, eu sou Erin Cartiel. Crua sorriu gentilmente. É um prazer conhecê-la, Erin. A garota abriu um sorriso radiante. O prazer é todo meu. Ela parecia um pouco nervosa.
Bem, na verdade, eu queria te perguntar uma coisa. Crua incentivou com um sorriso caloroso. Claro, o que você gostaria de saber? Ela pensou consigo mesma que, dentro do que pudesse revelar, responderia da forma mais sincera possível. Eren respirou fundo. Eu não sei se devo perguntar. Crua sorriu novamente. Não tenha vergonha, pode perguntar. A menina finalmente criou coragem. O tio Seth disse que mesmo depois do casamento, demoraria um tempo para vocês dois realmente se apaixonarem. Ela fez uma breve pausa. Eu também ouvi dizer que Arzenta e Aloz estão em conflito há muito tempo. Crua ficou surpresa. Ela chama o Duque Seth de tio. E o sobrenome dela também é Cartiel. Então ela deve pertencer a algum outro ramo da família. Voltando sua atenção para Eren, respondeu com delicadeza. Seu tio não está errado. Sorriu de forma um pouco tímida. O amor realmente leva tempo para nascer. Mas Eren não parecia satisfeita. Tomou coragem mais uma vez. Então... Ela olhou diretamente para a Crua. A senhora realmente gosta do Duque Arzenta, Lady Crua? O salão inteiro pareceu congelar. Até os criados que serviam o banquete interromperam seus movimentos. Os membros de Aloz, os de Cartiel, todos voltaram sua atenção para a Crua. Ela percebeu imediatamente que havia caído numa verdadeira armadilha. Como responder àquilo sem comprometer todo o plano? E foi nesse instante que Dielo apareceu silenciosamente atrás dela, com toda a naturalidade do mundo. Passou um braço delicadamente ao redor dela, aproximando-a de si. Então sorriu para Eren. Se nós não nos amássemos tanto... Ele olhou para a Crua com um carinho que parecia absolutamente verdadeiro. Não seríamos tão próximos assim, Lady Eren? Crua sentiu o corpo inteiro estremecer. Dielo, você está levando essa atuação longe demais. Ou será que já não era mais uma atuação? E chegamos ao fim de mais um episódio. E aí, pessoal, a Eren Cartiel é ou não é uma gracinha? Ela fez uma pergunta completamente inocente, mas conseguiu deixar o salão inteiro em silêncio. Agora eu quero saber de vocês. Já aconteceu alguma situação parecida na família de vocês? Aquele momento em que uma criança ou alguém mais novo faz uma pergunta tão sincera e inesperada que deixa todo mundo completamente sem graça. Contem aqui nos comentários, eu vou adorar ler essas histórias. Muito obrigada a todos vocês que assistiram até o final. O apoio de cada Moonlight faz toda a diferença para o crescimento do Velório Stories. E se vocês gostaram desse episódio, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum capítulo e compartilhar esse vídeo com outros fãs de manhwa. E aproveitem também para clicar no link do Audible que está aqui na descrição. Vocês vão poder aproveitar 3 meses grátis para ouvir milhares de histórias incríveis. E vocês também ajudam diretamente o Velório Stories a continuar trazendo cada vez mais recaps. E muito obrigada a todos que apoiam. E já fica o convite para amanhã. Às 19 horas tem episódio inédito de Achi. A história está numa fase incrível, com as crianças já crescidas, novos reencontros, muitas emoções e relacionamentos que finalmente começam a se desenvolver. Tenho certeza de que vocês vão amar. Um grande beijo, Moonlights, e muito obrigada por fazerem parte dessa família. E nos vemos no próximo episódio. Até amanhã!